Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite e sempre. A gente quer agradecer o convite da casa. É uma alegria a gente estar juntos aqui. E para nós realmente é uma satisfação muito grande, porque a gente vê a casa espírita, a comunidade espírita, como de uma certa forma uma extensão da nossa família. Então a gente entende que aqui a gente está fazendo novos amigos e está também aprendendo a expandir as nossas relações familiares em Cristo, né? Em Jesus. O tema que a gente vai comentar à noite de hoje é sobre examinarmos a nós mesmos, é sobre o autoconhecimento. Tem uma passagem muito conhecida do Evangelho onde Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela tem várias interpretações, mas uma que é muito importante, que cabe na nossa reflexão da noite de hoje, é que a gente precisa conhecer a verdade sobre nós mesmos. Precisamos nos conhecer. E sem isso, a gente não vai conseguir se libertar de tendências, de pensamentos, de sentimentos que carregamos conosco e nós nem percebemos que somos assim, que estamos assim. Então é muito importante esse autoconhecimento para a nossa libertação espiritual, como Jesus nos mostrou. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec faz o seguinte questionamento aos amigos espirituais: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático? Então, primeira coisa, não é uma coisa teórica, é uma coisa de ser aplicada. Mais eficaz, que realmente seja eficaz, para o homem se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. De resistir à atração do mal. Se a gente não se conhece, né, a gente muitas vezes é arrastado para determinadas situações que nós já vivemos no passado que a gente nem percebe. A gente tem que perceber: opa, eu estou, como quem diz, eu estou indo de novo no mesmo caminho que provavelmente já fui no passado. Por isso que os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente se conhecer é o meio eficaz, é o meio mais eficaz e prático para a gente se melhorar, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Nós reencarnamos, o nosso principal objetivo, embora tenhamos objetivos vários, profissionais, familiares, etc., mas o principal objetivo nosso é se melhorar. É a gente buscar a nossa transformação íntima, como espíritos eternos que nós somos. E para isso a gente precisa se conhecer. E também para resistir à atração do mal. A atração do mal, o mal só atrai aquilo que nós temos dentro de nós. Então, se a gente sente atração por determinadas situações que a gente reconhece que são perigosas, é porque aquilo, essa própria atração revela o que nós temos por dentro. Então, essa colocação dos Espíritos mostra a importância desse autoconhecimento. E a gente trouxe aqui uma mensagem do Espírito André Luiz no livro Opinião Espírita, que é o livro que nós temos estudado nas terças-feiras, online, com o grupo de Houston, com o pessoal, né? E a gente tem estudado, e a primeira mensagem é essa mensagem realmente é bastante interessante para a gente refletir. E ele começa dizendo o seguinte na mensagem: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Então essa primeira frase já mostra que é um dever nosso nos tornarmos progressivamente melhores. Então ninguém pode ter ilusão de assim, a partir de agora eu aprendi, eu vou me tornar, eu sou uma pessoa nova, vou ser perfeito. Isso não existe. Isso não é que é difícil, isso é impossível. A mudança é gradativa. O maior exemplo disso são os próprios discípulos de Jesus. A luta que eles tiveram, eu particularmente tenho uma admiração muito grande por Pedro, porque inclusive meu primeiro filho tem o nome de Pedro por causa disso. Porque Pedro tinha várias limitações, mas ele queria melhorar. Ele nos conta inclusive o espírito Maria Dolores, num poema,
que depois que Jesus partiu, a comunidade cristã fundou a Casa do Caminho em Jerusalém. E que ali na Casa do Caminho, eles recolhiam pessoas necessitadas, pessoas doentes, desamparadas, né? Um trabalho que se hoje, né? Eu estava vendo hoje, por exemplo, se a Igreja Católica hoje tem 9.000 orfanatos no mundo, né? E as igrejas evangélicas, o próprio movimento espírita e tantos outros têm. Naquela época não existia isso, foi uma coisa inédita esse acolhimento. E um determinado dia Simão Pedro estava bastante cansado, naturalmente eles recolhiam num canto para ficar um pouquinho, descansar um pouquinho, né, coitado, estava assim meio... E aí um auxiliar chegou e falou, olha, irmão Pedro, tem um senhor aí fora, bastante necessitado, ele é o antigo rabino Joás, só que ele está bastante doente e tudo mais, né? E Pedro deu um murro na mesa, falou assim, não, ele ajudou a crucificar Jesus, ele foi uma pessoa que fez mal à própria comunidade cristã, ele que sofre as consequências, isso é Simão Pedro, isso não somos nós, Simão Pedro, né? Então, a gente vê, Maria Dolores conta esse poema de uma forma maravilhosa, né, em termos de rima e tudo mais, mas a situação é essa. E Pedro falou assim, eu mesmo vou lá tocar ele para fora. E levantou para ir lá tocar ele para fora, né? E só que o que acontece? Quando ele estava indo, aparece Jesus. Mestre, aquela alegria, imagina, né? Veio Jesus em espírito ali, mas o que o senhor deseja, né? Ampara Joás, né? Eu sei que é difícil porque pelo que ele fez, mas Joás é nosso irmão. E aí no final da conversa, Pedro Jesus fala uma coisa que eu achei magnífica. Ele fala assim, faze por Joás como se estivesse fazendo por mim. Quer dizer, se eu tenho um filho, né? Eu chego aqui e falo assim, Fernanda, cuida do Pedro, por exemplo, como se fosse para mim. Tudo bem, é meu filho. Mas o Joás tinha sido um perseguidor do Cristo. Tinha sido alguém que tinha feito mal, quer dizer, de uma certa forma, ao próprio Cristo, ajudou, diz que ele chegou a convencer Judas, né, a trair Jesus e tudo mais. E o Cristo é esse, que chega e fala assim, Pedro, faça por ele como se estivesse fazendo por mim. E o mais bonito do Pedro é isso, ele entende. Naqueles minutos que ele passa, ele muda completamente. E aquela história, eu queria fazer isso, mas Jesus está pedindo para fazer isso. E ele chega, abraça Joás e fala para o rapaz que trouxe ele. Ele estava todo, era um mendigo, estava doente, estava, né? E ele falou assim, não, pode ficar tranquilo. Joás será o nosso irmão daqui para frente. Então, essa mudança vai de uma pessoa que tinha comportamento violento, no caso, Simão Pedro, quando Jesus foi preso, ele cortou a orelha, puxou uma espada, né, um punhal, provavelmente, alguma coisa assim, e cortou a orelha Então ele tinha esse comportamento, mas aos poucos foi mudando. E Jesus trouxe esses discípulos para mostrar para a gente que a mudança é lenta mesmo. Os próprios discípulos, ele que conviveu 3 anos com Jesus, ele que esteve com o mestre, tem uma hora que Jesus, nesse diálogo que a gente falou, Jesus fala, lembre-se, né, do que nós falamos anteriormente, temos que perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele mesmo tinha recebido essa lição, né? E, no entanto, ainda continuava com... Então, a nossa mudança não é imediata, mas a gente tem que ser progressivamente. A gente tem que falar assim, não, eu tô melhor aos poucos, né? E isso a gente tem que ter consciência. E é isso que o André Luiz quer chamar a atenção para a gente. Então, aí André Luiz dá a seguinte sugestão. Útil verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. E quando a gente fala de situação íntima, às vezes é fácil a gente observar o nosso comportamento exterior. Ah, eu gritei. Ah, eu bati, eu fiz... Mas a situação íntima é olhar as nossas intenções, as nossas motivações. E isso requer a gente compreender o nosso pensamento e o nosso sentimento. Eu li há pouco tempo uma expressão que eu não conheço, talvez vocês conheçam, eu não conhecia essa expressão, que fala que é a metacognição, que, pelo menos o texto que eu li, eu não sou especialista no assunto, mas eu achei interessante a visão. Falou que
A metacognição é o tipo mais difícil, mais, digamos assim, mais evoluído de inteligência, porque é o pensamento refletindo sobre o pensamento. Então você começa a pensar numa coisa e a gente começa a perceber que está pensando sobre aquilo. Então a gente tem que começar a desenvolver isso para se perceber, né? Uma vez eu li que nós temos algumas etapas na nossa melhoria espiritual, né? A primeira, a gente age impulsivamente. Na segunda, a gente age e se arrepende. Puxa, eu não podia ter feito isso. A terceira, a gente começa a refletir na hora de agir, né? Então a gente quando está agindo, fala, opa, eu estou perdendo a paciência. Então eu começo a ter consciência das minhas ações e dos meus sentimentos. E no final, a gente nem precisa mais, porque já está transformado. Então são processos que a gente vai vivendo, né? Então a gente tem que começar a observar o que nós sentimos, o que nós pensamos, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir. Então a gente tem que fazer esse exame rigoroso. E o André Luiz faz uma observação interessante. O espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Eu frequento o centro, eu faço palestra, eu dou passe. Aí eu olho para mim, nós estamos em 2026. O marco de 2026 é igual ao de 2023? Se for, eu estou estacionário. Se eu tiver os mesmos comportamentos, as mesmas situações, não importa o que eu faça, não importa o tipo de atividade que eu tenha, mas se eu estou com as mesmas tendências, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos principalmente, eu estou estacionário, eu não estou mudando. Se a gente quiser ser menos rigoroso, a gente pode estender um pouquinho. Nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, né? Desde que eu me tornei espírita, né? Será que eu não mudei nada, né? Então, muitas vezes a gente acha assim que perder tempo é deixar de fazer isso ou aquilo. A principal perda de tempo que nós temos nessa encarnação é deixar de nos modificarmos. E como o Davi comentou aqui antes, né? O trabalho espírita é o meio de modificação, mas não é o objetivo final. Nós trabalhamos, é claro, para ajudar o próximo, mas também para nos modificarmos no trabalho. Porque muitas vezes podemos trabalhar muito tempo, né, sem querer nos modificar. A gente simplesmente faz aquilo de forma ou mecânica, ou de uma forma não reflexiva, né? Então eu dou palestras, mas não procuro não olhar se o que eu vou falar se faz sentido para mim, para a minha modificação. Então eu estou estacionário. E assim acontece com qualquer atividade espírita, não só espírita, na nossa vida diária. Porque não é só na casa espírita, né? A gente encontra oportunidades de modificação no nosso dia a dia, em cada momento que a gente convive com os outros, né? A gente reencarna principalmente para poder conviver. E conviver com pessoas diferentes. Muitas vezes melhores e muitas vezes simplesmente que têm desavenças conosco, né? Pessoas que servem de exemplo de como agir e pessoas que servem de exemplo de como não agir, né? Então, eu costumo falar assim, costumo às vezes contar, né, por exemplo, o caso do meu pai. Meu pai já desencarnou, mas para mim eu achei bem significativo isso, porque ele foi uma pessoa que com 14 anos ele tinha perdido os pais. E ele foi morar, em vez de morar com a família, ele foi morar com o patrão dele. Ele era farmacêutico e morava com o patrão dele. E diz ele que o patrão dele era muito autoritário, era uma pessoa muito difícil, assim. E depois disso não, aí ele mudou, foi morar com uma senhora, que tratou ele como, enfim, teve uma vida melhor. Mas essas duas situações marcaram demais a vida dele, com certeza. Inclusive, durante o tempo que ele estava com o patrão dele, ele pegou varíola, coisa que não existe mais no mundo, né? Mas ele pegou varíola naquela época. Ele era de Santa Catarina. Então foi alguns anos, algum período terrível, né? Mas, na minha visão, ele, digamos assim, aprendeu. Por exemplo, porque todos nós estamos aqui nesse processo de aprendizado, às vezes doloroso. Isso é uma hipótese, eu não estou afirmando isso porque eu não sei de fato, né? Mas se ele ficou órfão de pai e mãe com 14 anos, muito provavelmente
é possível, vamos dizer assim, que ele tenha abandonado a família no passado, né? E nessa encarnação, ele foi um excelente pai. Ele cuidou, quer dizer, ele acabou, ele aprendeu a lição. Se foi isso, digamos que tenha sido isso. Por que que ele foi maltratado quando era um menino, né, um adolescente, né, pelo patrão? Provavelmente porque ele tem sido mau patrão no passado. Nessa encarnação, ele foi um excelente patrão, ele foi militar, os subalternos dele adoravam ele. Eu conheci subalternos dele, pessoas onde ele morava, ele morava numa parte hotel e ele, a arrumadeira, as pessoas, nossa, choraram, porque tinha verdadeira veneração. Então aprendeu a lição como não fazer. Né? Então assim acontece com às vezes, a gente reencarna às vezes com pais, com pessoas, e a gente fala, nossa, mas às vezes com situações diferentes, às vezes com patrão, eu tenho que aprender a não ser daquele jeito que eu acho que está errado. E às vezes a gente reencarna com pessoas que servem de modelo para a gente, de estímulo para a gente. Nossa, olha que pessoa paciente, olha que pessoa... Né? Então a gente sempre tem esses exemplos, né? E no mundo espiritual é mais difícil, porque lá geralmente os afins ficam juntos, né? Então a gente não tem muita oportunidade nem de ver espíritos muito melhores que nós, e às vezes não espíritos também que tenham grandes divergências conosco, né? Então o André Luiz fala que a gente, se durante 3 anos nós não melhoramos, nós estamos estacionários. E como fazer praticamente isso? Então ele dá algumas dicas. Fazer praticamente, como avaliar isso na gente? Interiormente, não é tão fácil, mas interiormente, como avaliar? Por exemplo, testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Então eu olho para mim mesmo e falo, nesses últimos 3 anos, nos últimos 5, nos últimos 30 anos, será que pelo menos eu estou um pouco mais afável, um pouco mais compreensível, um pouco mais paciente, né? Se a gente for observando, são atitudes mesmo, a impaciência, né? É uma atitude que a gente sofre por causa dela. E a gente pensa, só pensar a gente no trânsito, né? Eu moro numa cidade pequena, tem 50 mil habitantes. A gente atravessa a cidade, assim, facilmente em 20 minutos, a cidade inteira. No entanto, se o cara está na minha frente e o sinal abre e ele não segue, já fica, né? Já sobe, como se eu tivesse assim, atrasado, às vezes vou atrasar 30 segundos. Mas a minha impaciência, então aquilo me faz mal. Até fisicamente me faz mal, né? Então eu tenho que começar a olhar, falar assim, a minha paciência, como é que está a minha paciência dentro da própria casa? Ele pergunta, né? Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? O que eu estou fazendo para ter paz dentro da minha casa? Ou eu estimulo o conflito? Às vezes a gente se vicia no conflito. A gente fica viciado em brigar, por incrível que isso possa parecer, né? Por causa, não sei se é por conta, sei lá, da adrenalina que descarrega, eu não sei, ou por influência espiritual. Mas a gente muitas vezes se vicia na briga, na discussão, a gente está sempre em disputa. O que eu tenho feito para trazer paz? Eu trazer paz, porque a gente quer exigir dos outros, mas eu tenho que começar por mim. A gente visita, acho que o Davi comentou, né? A gente visita pessoas que estão doentes, né? Até o Davi comentou isso. E pessoas que não podem ir no centro, tudo mais e tal. E tem uma senhora que a gente visita que achei interessante sobre esse aspecto. A gente vai lá, fala o Evangelho, é uma visita de 20 minutos, né? Assim, porque até a gente chegar, ler o Evangelho, comentar alguma coisa, 20, 30 minutos, e tem que voltar, porque a gente se reúne depois para comentar como é que estão as pessoas e tal. E é muito rápido, assim. E também essa senhora, além de ouvir isso, né, além de receber o Evangelho em casa, nesses dias, ela fazia a fluidoterapia à distância, né? Fluidoterapia é uma atividade que a gente tem nas quartas-feiras à noite, que tem gente que vai lá no centro, deita, fica sentado lá e tal, e durante 1 hora a gente vai comentando passagens de algum livro, né, fazendo vibrações, e a espiritualidade trabalhando. E tem gente que assiste online, né? Então tem gente que pega e assiste, está no YouTube, a pessoa assiste,
ela teve uma época que ela ia, Dona Cecília, né? Ela ia lá na nossa casa, alguém levava ela, e depois ela, acho que fazia online também. E um dia eu cheguei lá e falei assim, como é que está a senhora, tudo bem? Ela falou, não, está muito bem, tá. Falou assim, eu aprendi. Aí não sei porque que a gente começou a conversar, ela falou assim, eu aprendi, né, lá na casa, com o Evangelho, né? Que antigamente meus filhos chegavam aqui, e às vezes minha nora, tal, o pessoal começava a brigar aqui. E eu também discutia, brigava. Agora, quando começa a briga, eu pego, entro no meu quarto e faço uma prece. Ela está contribuindo com a paz. E ela falou assim, e as coisas se acalmam. Né? E de fato isso acontece. Teve uma vez que eu estava discutindo com o Pedro, meu filho, comecei a discutir com ele, e aí tem hora que você tem que tomar muito cuidado, porque o limiar é rápido, né? Você começa a querer ter razão, ele é filho, e de repente ele falou para mim, depois ele falou que ele estava explodindo por dentro, mas ele falou assim, pai, vai para o quarto e faz uma prece. E eu vou fazer uma aqui. Aqui, estava no escritório. Eu falei, tem razão. A gente quer ter razão, assim, no sentido de ganhar. Fui lá. Olha, é impressionante, questão de 5 minutos, porque a gente se desliga daqueles espíritos que estão estimulando. É nessas horas que muitas vezes acontece uma violência, um crime, quando acontece uma coisa muito grave. Ou uma discussão desagradável, que até adoece a gente, ou alguma coisa assim, né? E passou assim, 5 minutos, eu fiz uma prece, ele também fez, a gente foi falar, aí começamos a conversar, né? Ele falou, nossa, eu estava nervoso, até eu falei, então, quer dizer, porque aí a gente se liga à espiritualidade, porque o André Luiz vai passar, tem inclusive o filme Sexo e Destino, né? Vai ser lançado no cinema, depois provavelmente vai para o streaming e tal. Mas no Sexo e Destino, eu lembro que o André Luiz, os benfeitores, o Félix, né? Eles estavam ali do lado daquelas pessoas. Mas as pessoas não faziam uma prece. Nada, zero. Elas não se ajudavam. O que ele falou, a espiritualidade não vai interferir a ponto de impedir nosso livre-arbítrio. Então a gente vai vendo que vai acontecendo coisas muito graves naquela família, que é o núcleo principal da história. Quem já leu o livro sabe, né? Mas a gente não vai dar spoiler porque, né? Mas coisas gravíssimas, porque simplesmente eles não oravam. Se eles pensassem, olha, me ajuda, tal. Então a gente tem que orar para se sintonizar com esses espíritos que às vezes já estão ao nosso lado. Mas a gente está sintonizado com o outro que está estimulando a violência. Vai lá, fala, ele não pode falar assim com você e tal. E aquela coisa a gente tem que baixar, né? Então a questão da paciência, né? Dentro do lar e nas nossas relações. Uma outra coisa que o André Luiz, ele faz alguns itens, a gente só vai destacar alguns, né? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Será que eu estou mais livre um pouco? Olha, ele fala que não é que eu estou livre, eu estou um pouco mais livre das influências, né? Do anseio de influência. Quer dizer, a gente quer ser importante, né? Teve uma época da minha vida, quando eu tinha, sei lá, meus 14 anos, né? Os Beatles já tinham acabado, né? Mas eu achava que ia montar uma banda e ser que nem os Beatles, assim, né? Os novos Beatles, que eu queria ser famoso. Na verdade, não é que eu queria ser uma banda de rock, eu queria ser os Beatles, eu queria ser os novos, assim, né? Porque aquela vontade de ser, né? Então a gente vê que são coisas absurdas que a gente vai, aos poucos a gente vai vendo o que é essa vontade de ter influência, de ter fama. A gente começa a observar, tem pessoas que lidam muito bem com isso, né? A gente vê histórias, às vezes, até de cantores, né? De compositores, de pessoas famosas que conseguiram lidar bem. Mas tem pessoas que se autodestruíram, talvez por não se conhecerem, por quererem ser o que não são, né? E foram terríveis, né? Pegando o exemplo dos Beatles, né? Dizem que o Pete Best foi o primeiro baterista deles. Eles falam assim, foi o cara mais azarado do mundo. Porque no dia que foram gravar o primeiro disco deles, eles falaram, não, Pete, você não vai não, vou botar um tal de Ringo aqui. E botou, e ele falou que naquele momento ele ficou desesperado.
Ele chegou a tentar suicídio, ele tentou, ligou o forno, né, o gás, e enfiou a cabeça para... E a mãe que salvou ele e tal, e ele foi se recompondo, casou, teve 4 filhos, e teve... Aí ele falou, no final das contas, ele falou assim, olha, eu tive uma vida muito feliz. Talvez eu não teria estrutura, principalmente para o final, quando eles se separaram, né? Ele falou assim, eu provavelmente, e muitos não tiveram ali, teve muito problema ali, porque imagina, você era né? De repente você deixa de ser aquilo e se torna uma pessoa quase, principalmente um baterista, quase comum, assim. Então ele falou assim, não, eu tive uma vida, emocionalmente falando, muito feliz, fui muito feliz com minha família, fui muito no meu trabalho. Ele montou uma banda de rock amador, deu até algumas apresentações e tal. E não é porque as pessoas ficaram famosas, alguns lidaram bem, outros lidam pessimamente, principalmente com a perda da fama. A pessoa às vezes entra em depressão profunda, então é complicado. E o apego às coisas materiais, né? Como é que está meu apego às coisas materiais? Apego, não é não ter coisas materiais, mas como é que eu me apego a isso, né? Como é que isso aí, como é que eu me relaciono com as coisas que eu possuo, que eu tenho? Eu tinha uma senhora que eu conheci, ela foi aluna, ela desencarnou com mais de 100 anos, né? Então, mas ela foi aluna de Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Ela morava em Uberlândia, era sogra da minha cunhada. Então, ela fazia uma coisa muito interessante, assim. Ela ganhava muito, ela chegava no aniversário dela, ela ganhava muito pano para fazer roupa. Então, ela pegava, fazia um punhado de roupa, né, nova, e pegava as velhas e davam todas elas. Então, todo ano ela tinha quase um guarda-roupa novo, praticamente, e não acumulava aquela roupa que ela ficava. E, ao mesmo tempo, muita gente se beneficiava, porque recebia uma roupa de um ano, né, uma roupa nova, uma roupa... Então, eu achei interessante aquele sistema, né, quer dizer, uma pessoa que não tinha apego, embora quisesse coisas boas, assim, dentro da condição ali. Então, às vezes, não é o fato de a pessoa comprar, de ter, mas é o apego. Você se apega a alguma coisa que vai ficar aqui. Inclusive, apego ao corpo, né? O corpo, né? Ele vai, aos poucos, realmente envelhecendo, e nós vamos entregá-lo. Se a gente ficar apegado à aparência, né? Isso é um sofrimento terrível. Bom, outra coisa que André Luiz fala... dissipaste antigos desafetos e aversões. Às vezes a gente guarda mágoa de uma pessoa da infância. Fulano de tal. Eu tinha 2 amigos meus, quando eu fazia colégio, assim, estava, sei lá, na 7ª série, 8ª série, na época, né, hoje seria 9º ano. E eles eram muito amigos, meu amigo também, um deles é meu amigo até hoje, assim, né, era um amigo mais antigo, desde o 1º ano primário eu conheço ele. E o outro também ficou amigo de colégio, os 2 eram muito bons de bola, jogavam juntos. De repente, eu não sei porquê, eles brigaram. Nunca mais se falaram. Eu falava, cara, vocês são amigos. Porque há orgulho, não. E fica essa coisa, quer dizer, a gente às vezes guarda uma coisa e deixa de ser amigo por uma pessoa, e às vezes pior ainda do que deixar de ser amigo. É guardar mágoa, às vezes de um pai, né? Da mãe, de alguém que falou, de um professor, né? Então a gente tem que, isso é uma coisa que a gente tem que mudar para o nosso benefício. Então é o que ele fala,